Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Isso você já sabe, né? Aqui a gente conta muita história e é por isso que a gente tem o patrocínio da OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E hoje, nosso convidado é há mais de 30 anos promotor de justiça. Só esse dado nos faz saber que tem muita história para contar, não é mesmo? E é com muita alegria que hoje trago aqui promotor de justiça, doutor Sancler do Nascimento Júnior. Doutora Carla. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza do convite. É um privilégio poder estar aqui compartilhando com a senhora desses momentos tão importantes para a vida jurídica e acadêmica do nosso estado, né? Mas você sabe que aqui, Sancler, a gente conta histórias. São os segredos de justiça que a gente não fica sabendo nunca, né? São os bastidores, são aquelas histórias que desmistificam o glamour todo, né? Embora a gente saiba também que tem muita coisa bacana que acontece aí nos bastidores. E é isso que a gente quer saber. Agora vamos lá. Vamos lá do início. Por que você escolheu direito na sua vida? O meu pai era advogado, a minha mãe também. Então já vivia. E eu saí de casa, naquela época tinha vestibular, né? Uhum. Eu amava física. Eu queria me formar e me especializar em física nuclear. E eu saí de casa para fazer a inscrição para o vestibular, lá em Belo Horizonte, onde eu morava. E na fila da inscrição eu decidi fazer direito. E foi uma decisão que eu bendigo a cada dia, né? Porque foi uma decisão que me trouxe grandes alegrias, né? E você, assim, já gostava do direito, né? Dentro de casa, já estava em casa, né? Eu sou filho de militares. Meu pai, além de advogado, ele era coronel da PM de Minas. O meu avô, meu bisavô também eram oficiais da PM de Minas, meus tios. Então a gente sempre viveu muita discussão das questões jurídicas, né? Na mesa de casa sempre a conversa era processo, né? Eu lembro, teve um Natal, meu pai ganhou de um cliente um peru vivo, e o nome do peru era Honorário. Então, assim, a gente vivia muito esse ambiente de justiça, de polícia, essas atividades estatais, né? Ai, que legal. E você sempre quis concurso público? Não, eu era advogado, advoguei durante muito tempo, e eu sempre atuei na área civil e administrativa. Mas eu tinha um cliente no meu escritório, era um cliente importante no escritório, e o filho dele teve um problema criminal. Eu fui acusado de um crime de estupro. E eu não fazia criminal. Mas ele insistiu que eu fizesse a defesa do filho dele. Eu tinha uma dificuldade muito grande na área criminal. Eu não tinha uma afinidade muito grande com o criminal, mas atendia ao cliente, né? Porque ele era um cliente importante para nós no escritório. E quando eu fui levá-lo à polícia, a delegada era a doutora Corina, que eu peguei o inquérito, eu vi que estava lá configurado o laudo de conjunção carnal. Aí eu pedi gentilmente à doutora Corina, ela é extremamente educada, que suspendesse a inquirição do meu cliente, a oitiva do cliente, e que designasse outro dia, e virei para ele e falei, olha, você falou para mim que era inocente, e aí agora eu vi lá o laudo de conjunção carnal, está comprovando que houve realmente. Ele virou para mim e falou assim, doutor, eu fiz, mas fiz bem feito, não é igual eles estão falando. Eu falei, olha, você precisa de um criminalista, eu não sou criminalista e tal. E aquilo me angustiou muito. E eu fui conversar com o príncipe dos criminalistas do nosso estado, né? O maior tribuno do júri do Espírito Santo, que é o Dr. Vinícius Bittencourt, né? De saudosíssima memória, né? Vinícius era um encanto de pessoa. E Vinícius me falou o seguinte, olha, Sancler, não cabe ao advogado julgar o cliente. O advogado é voz, ad voz. Ele não tem compromisso com nada nem ninguém a não ser com o cliente.
E o Vinícius me deu um livro para ler, que eu até recomendo, né? Sobretudo aos alunos que estejam nos ouvindo, né? O Dever do Advogado, aquele livrinho do Rui Barbosa. O Dever do Advogado, na verdade, é uma carta, resposta do Rui ao Evaristo de Moraes, né? Evaristo foi procurado por Euclides da Cunha para defendê-lo. Evaristo era adversário político, Euclides era adversário político, tanto de Evaristo quanto de Rui. Isso. E o Evaristo se sentiu desconfortável em fazer a defesa do Euclides. E a resposta do Rui foi essa, o dever do advogado. E nesse livro, na página 43, o Rui transcreve o discurso de Lachaud, um dos maiores advogados da França, criminalistas, né, da história do direito francês, e Lachaud fala exatamente que ele foi contratado para defender Troppmann, que era um acusado de vários crimes bárbaros, né, e a população se revoltou contra ele. E ele abre o júri dizendo, né, Troppmann me pediu que eu o defendesse. É um dever o que aqui venho cumprir. Eu tive o privilégio, doutora Carla, de ouvir o discurso de Lachaud na voz de Vinícius Bittencourt, né? A vida me proporcionou esse momento, né? Então eu pensei muito, o Vinícius falou, se você não se sente bem como advogado, você tem que fazer concurso, ou para juiz ou para promotor, né? E aí eu pensei muito, refleti muito, eu falei, olha, eu vou fazer concurso para promotor. Quando eu fiz concurso para promotor, o Ministério Público, o promotor de justiça, ganhava menos do que o juiz recolhia de imposto de renda. Nossa! Nós ganhávamos na ocasião... Era na raça mesmo, então. Era pessoal heróico, né, os antigos. E nós ganhávamos menos do que um motorista de ônibus, né? Não. Mas eu conversei com a minha família, na época eu era casado, e a minha esposa, na ocasião, me deu muita força, e eu fui e não me arrependo. Foi uma carreira que me deu muitas alegrias, né? E tem me dado ainda muitas alegrias. Olha, que legal! Que resposta longa, me perdoe. Não, mas em algum momento... Mas é isso que a gente gosta aqui, são as histórias que nos levam a... Hoje você tem algo consolidado, mas nem sempre foi assim. Quais foram as lutas, quais foram as batalhas, os desafios? Isso que é muito bacana a gente saber. E você tem uma carreira muito longa dentro do Ministério Público. Mas você falou aí da França, você estudou na França, não foi isso? Sim, eu fiz um estágio junto ao Ministério Público francês. É mesmo? Nós fomos 3 promotores aqui do Estado. A doutora Marja Chianca Mauro e doutora Sandra Fernandes Pinto, né? E nós fomos, Sandra Souza. E nós fomos para a França, ficamos um período na Faculdade de Direito de Le Havre, no norte da França, estudando o direito comunitário, né? Na ocasião, nós estávamos discutindo muito aqui Mercosul, né? E fizemos também um período na Escola da Magistratura da França, em Paris. Foi uma experiência magnífica. O interessante é que eu cheguei na França, os colegas riam muito, eu cheguei na França com um livrinho assim, Aprenda Francês em uma semana. Então eu não sabia nada. E como é que foi? E quando tinha que escolher, eu não conseguia ler o cardápio, né? Então o que eu fazia? Eu aguardava que todo mundo escolhesse. Depois que o último escolhia, eu levantava o dedo com muita autoridade e falava assim, moi aussi, eu também, né? Eu não sabia nunca o que vinha, né? Então, lá na Escola da Magistratura, a gente teve que apresentar um trabalho em francês. Nossa! Quando chegou a minha vez de apresentar o trabalho, o diretor da escola falou, bom, agora nós vamos ouvir o Saint-Clair, que apesar do nome francês, o único prato que ele conhece é moi aussi. Aí a plateia veio abaixo. E eu escrevi o meu trabalho sobre a soberania, porque estava discutindo muito globalização, muito a questão do Mercosul, a União Europeia estava se formando, né? E eu escrevi sobre soberania a partir da perspectiva de Rousseau, falando isso para franceses, é muita ousadia, né? Mas eu conheci na França uma pianista brasileira, casada com um francês.
E me tornei amigo do casal, e nos finais de semana nós não tínhamos aula, né, na faculdade, não tinha atividade na escola, lá da magistratura. Então eu ia para a casa dela nos finais de semana, eu escrevi o meu texto em português, ela traduziu, e o marido dela me ajudou com a pronúncia. Então, quando eu terminei a fala, o diretor falou assim: Rousseau incorporou em Sinclair. Essa é boa, mas fez a lição de casa. Fiz a lição de casa. Mas o que eu pude observar é que, na verdade, a questão... eles não têm mais recursos do que a gente, né, lá na França. O que há é uma cultura, né? O que há é uma cultura diferenciada, né? Então, eu me lembro, eu estava no gabinete do Procurador da República, e um policial da rua ligou para o gabinete, tinha feito uma autuação, uma abordagem, e o gabinete do promotor já designou a data para o indivíduo comparecer lá, o policial já intimou na rua, quer dizer, recursos que, né? Aí eu virei para o colega e falei: mas e se ele não comparecer? O colega me olhou e falou assim: como assim não? Não existe isso de não comparecer, né? Então a questão é muito cultural também. A gente passa... A estrutura deles é uma estrutura muito modesta, né? Eles vivem muito próximos da polícia, né? As estruturas são muito próximas, né? Eu brinco com os alunos que uma das coisas que me surpreenderam é que o colega francês me ofereceu café. Eu aceitei. Fiquei aguardando o garçom entrar. No tribunal, evidentemente que tem um garçom, né? E o garçom não entrou, ele se levantou, foi andando até o corredor, enfiou a mão no bolso, tirou uma moeda na máquina, tirou o café num copo de... Não tinha nem um copo de cristal, né? Tirou um copo de plástico, me deu. Tirou um para ele e nós voltamos para a sala dele e tal. A simplicidade, a modéstia, né? a sobriedade no gasto dos recursos públicos, né? Eu fico imaginando como é que alguém consegue ser promotor, juiz sem um carro de placa preta, né? Mas enfim, é o que os franceses fazem com seus magistrados, né? É modesto, mas funcional. Extremamente funcional. Extremamente funcional, extremamente acessível. Estão sendo aplicados onde devem ser aplicados, né? Eu não sei se eu gostaria de ser promotor lá, não. Mas eu fiquei... Isso me marcou muito, sabe? Assim, a proximidade deles com a população, a acessibilidade, né? Tanto dos juízes quanto dos promotores, né? E o interessante é que lá é uma carreira só de magistrado e de juízes e promotores integrando a mesma carreira. Olha. Então, em um dado momento você é magistrado do tribunal, outro você é magistrado do parquê. Eu brinco muito que entre os melhores juízes eles escolhem os promotores, né? Porque assim, o MP, o Ministério Público, tem que ter um papel próximo à comunidade, à sociedade. Tem que ser. Tem que ser acessível. Porque a lei, inclusive, estabelece esse papel do Ministério Público, né, de guardião da ordem jurídica, de guardião dos direitos democráticos, né? É o tribuno do povo, né? O promotor é o tribuno do povo. A gente tem que estar com as portas abertas para atender a população, né? Eu, no início da minha carreira, eu não compreendia, eu não tinha uma clareza muito grande. A gente erra muito. Eu acho extremamente temerário uma pessoa que nunca exerceu advocacia se investir das atribuições de promotor e de juiz, sabe? Porque existem ensinamentos que a escola não consegue transmitir para nós, só a vida. Sim, né? Só a vida, exato. Então, eu era promotor em Muniz Freire, e surgiu um conflito entre proprietários de terra lá e em torno da questão de água. Chegou para mim, eu fiz uma notificação convocando a outra interessada a comparecer na promotoria. Chegou um senhor de meia idade, manga de camisa, chapéu na cabeça, sentou diante de mim e eu comecei a conversar com ele. Quando ele se sentiu mais à vontade, ele começou a chorar. Eu tomei um susto, um homem de mais de 60 anos chorando na minha frente. Eu era um menino, né? Aí eu falei que fiz alguma coisa errada, né? Falei, o que foi e tal? E ele falou, não, doutor, que eu estou com 62 anos e eu nunca fui chamado diante da autoridade.
Quer dizer, eu não tinha, na minha ignorância, eu não tinha a percepção do juízo de reprovação que representava na comunidade dele ser chamado ao fórum. Uma coisa que eu podia ter resolvido de uma forma menos gravosa, de uma forma menos contundente, né? E eu, naquela ocasião, não tinha essa percepção, né? Então, eu acho que nós temos que estar abertos para a população, receber a população e ter essa sensibilidade também, né? É isso a experiência. É só a experiência. Eu acho que a advocacia, ela forma, ela nos subsidia de informações, de experiências, de vivências que são inestimáveis no exercício de qualquer outra atribuição, de qualquer outra função. Sem dúvida. Né? E você já fez, lógico, Tribunal do Júri, né? O temido júri popular, né? Exato. O temido júri popular. Tem alguma história que tenha te marcado? O seu primeiro júri? Todo júri marca, né? Todo júri marca. Todo júri é uma responsabilidade. Você está sentado na cadeira da acusação, envergando, né, a beca, a toga, né, a beca e em nome da sociedade, né, levar alguém às barras do tribunal é realmente uma responsabilidade muito grande. É aquela história, né, quando se aponta o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para você, né? E sobretudo no júri, que é um momento tão solene, né? Então, todo júri nos marca. Mas, em especial, eu tive um júri muito difícil. Durou 21 horas. É um júri em que 3 irmãos eram acusados de ter matado um amigo deles em razão de uma questão passional. E esse júri foi um júri muito difícil, porque envolvia 3 irmãos, e o júri, o fato era que a narrativa é que os irmãos teriam perseguido durante muito tempo a vítima no pasto. E todo o processo, ele tem atrás de si dores, né? Tem atrás de si a nossa atividade, né? Ela é mediada, a realidade é mediada pelos autos, né? Quando chega para a gente, para juízes, promotores, advogados, o advogado até que ele é o primeiro a ter contato mesmo, né? O direito ainda, mas quando chega para a gente tem uma relação com a realidade mediada pelos autos. Isso é ruim, porque o processo não consegue traduzir tudo, né? A narrativa dos autos é que esses 3 irmãos teriam perseguido no pasto, um dia de chuva intensa, perseguido a vítima no pasto para matá-la, em razão de uma questão passional. E a vítima ela era portadora de uma deficiência física, ela mancava, e foi mancando, fugindo na chuva, até que ela cai numa poça. E esse processo tinha um dado interessante. O laudo cadavérico, o exame cadavérico demonstrava que, na verdade, porque quando ele cai na poça, um dos irmãos pega uma pedra e bate na cabeça dele com a pedra. E esse caso ele tinha uma complexidade, porque o laudo cadavérico apontava como causa-morte não a agressão, mas ele na verdade morreu afogado. Ele morreu porque aspirou a lama. E nós não tínhamos condições naquele momento de estabelecer se quando ele recebeu, talvez hoje com a tecnologia que a gente dispõe, talvez até pudesse, mas naquela ocasião, essa questão da tecnologia do direito naquela ocasião nós não tínhamos possibilidade de estabelecer esse nexo causal e a questão temporal, se quando ele recebeu a pancada na cabeça ele já estava morto ou não, né? E isso foi uma questão muito tumultuosa no júri, sabe? Foi uma questão muito difícil da gente superar. E eu terminei o júri. Foi um júri que me emocionou muito por conta das condições da vítima, né? E eu terminei o júri dizendo para os jurados que a vítima caída na poça d'água, eu diria que
Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, porque o homem que nessa terra miserável habita entre as feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo e acende o teu cigarro, porque o beijo, amigo, é a véspera do escarro. E se ainda alguém causar pena às tuas chagas, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Porque, na verdade, eles eram amigos, né? E houve um gesto de ingratidão ali. Mas o direito é muito lindo, né? Se a senhora me permite, eu lembrei agora de um caso, claro. A gente estava falando de tecnologia. Eu lembrei, eu atuei no inquérito em que houve uma troca de tiros numa boca de fumo, e o traficante matou o policial lá na boca. O policial caiu com a arma, né? Caiu com a arma na mão, lá na boca. Mas antes de cair, ele atirou no traficante, e a bala ficou alojada na perna do traficante. E ele caiu e morreu, e o traficante fugiu, levando a arma consigo, tomou um táxi e tempos depois ele foi preso num hospital, que ele se internou para tratar, com a bala lá. Eu não tinha o elemento que colocava aquele homem na cena do crime. Ele foi preso no hospital, mas não tinha ninguém que dizia que era ele que tinha atirado, a não ser a bala do policial que morreu, que estava na perna dele. Como não havia risco para ele, eu tentei de todas as maneiras que o delegado e que os médicos tirassem a bala. Mas como não havia risco, eu dependia da autorização dele, né? E eu falava, o homem vai morrer com essa bala aí, gente. não pode, porque senão seria lesão corporal e tal. E eu pensei, não tinha jeito de eu estabelecer esse nexo, né? Aí fui no delegado e falei, doutor, lembrei agora uma situação que me ocorreu, que nós não tínhamos pensado ainda. Ele tomou o táxi, e no táxi ele estava sangrando. Alguém recolheu o sangue que estava no táxi para a gente fazer o exame de DNA e demonstrar. O delegado olhou para mim e falou, doutor, o senhor está assistindo muito Nova York quanto crime. Aqui, se tiver o laudo cadavérico, tá bom demais. Essa questão da tecnologia, né? É verdade. Você está assistindo muito Nova York quanto crime. Mas nós estamos chegando lá, hein? Nós estamos chegando lá, porque hoje reconhece a face, reconhece, né? Tudo por vídeo monitoramento e tal, né? Então hoje nós estamos vivendo a sociedade tecnológica, né? Então, exato. Mas na época era difícil. Diz o delegado que se tivesse o exame cadavérico estava muito bom. Pelo menos provasse que o homem tinha morrido. E você foi muito tempo promotor do consumidor. Sim. E como é que foi? Uma área muito interessante. Eu costumo dizer que a vida, a gente evolui não em linha reta, parece que é elíptico, né? Porque várias vezes eu tenho passado nos mesmos lugares em posições diferentes, né? Então, por exemplo, eu fui diretor do PROCON estadual. Tempos depois eu fui promotor do consumidor de Vitória e trabalhei junto com o PROCON, inclusive, por iniciativa à época. Você foi diretor antes de ser promotor? Antes de ser promotor. Quando eu era advogado e era diretor do PROCON. Nossa, então você tem muita história, porque PROCON pensa num negócio que tem história, né? E foi na época, década de 90, na época da implantação do código, né? Exato. Na época da implantação do código. Então, na formação dos entendimentos, da busca do direito real. E era aquele momento assim, a lei pega ou a lei não pega. O Brasil tem isso, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, havia uma grande interrogação na comunidade jurídica, se aquela lei realmente seria uma lei que seria implementada ou não. E o Código de Defesa do Consumidor, o ministro Herman Benjamin, né, que foi colega lá do Ministério Público de São Paulo, ele foi, na época que eu era do PROCON aqui, ele era o promotor de consumidor em São Paulo. Então ele costumava dizer o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele tem dentes
né? Ele morde, porque ele fala do direito, ele fala do dever, ele fala da sanção administrativa, ele fala da sanção civil, da sanção criminal, ele fala quem aplica a multa, quem implementa a lei. Então, os PROCONs se tornaram, de certa maneira, uma ilha de eficiência dentro do serviço público, graças a essa força que o Código tem, né? Na época, quando o Código entrou em vigência, na década de 90, havia uma dúvida muito grande. Muita gente falava o seguinte: esse código não foi feito, é muito bom, mas não foi feito para o Brasil. Na época nós tínhamos mais de 32 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, né? Esse código é para a Europa, para a Suíça. Não tem... Como é que você vai tratar de consumidor? Porque nós não tínhamos um movimento consumerista, nós não tínhamos uma história, né? E como que você vai tratar de consumidor num país com 32 milhões de pessoas fora da linha de pobreza, na miséria e tal? As pessoas que faziam essa crítica, elas se esqueciam que o código não veio tutelar direito econômico apenas, né? O código, aliás, a preocupação econômica está em quarto lugar. O código veio tutelar a dignidade. Isso. O código veio tutelar a vida, né? Veio tutelar a segurança, né? A boa-fé. Né? E em último lugar é o interesse econômico, né? E o código ele adquiriu uma força muito grande. Muita gente fala: esse código é maravilhoso, mas é muito avançado para a realidade brasileira. O código é de 90, né? A lei de execuções penais de 84 até hoje não está plenamente implementada, né? E tem gente que fala que ela é muito avançada para a realidade brasileira, né? O Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, a própria Constituição é maravilhosa, mas é muito avançada. Tem gente que acha a Lei Áurea muito avançada para a realidade brasileira. É uma lei maravilhosa para os outros, né? Então, agora o Código provou, doutora Carla, isso eu me orgulho, eu sou professor de Direito do Consumidor, né? E eu amo muito essa legislação, porque eu acho que foi uma grande contribuição que nós, juristas, demos ao avanço social, ao progresso social. Ele demonstrou que uma lei pode ser e deve ser instrumento de progresso social. A lei não precisa vir a reboque do fato social. Ela pode induzir comportamentos, né? Eles falam muito assim: essa lei é utópica. Gente, toda lei é utópica. A lei é um dever ser, né? Porque o que não precisa da lei, né? A lei é aquilo que a gente quer que seja, né? Então, assim, a lei da abolição, por exemplo, né? A abolição está em construção, né? Então, a lei é um dever ser, né? É um vir a ser, é uma utopia. Toda lei é utópica, né? Toda lei... Nós somos utópicos, né? Se a gente não tem uma utopia, a gente não consegue viver o direito, não consegue buscar a justiça, né? Verdade. Tem razão. Mas aí, dentro disso tudo, assim, teve alguma história que lhe marcou mesmo? Teve muita história. Por exemplo, teve uma história muito interessante de uma senhora lá de Cariacica, uma senhora muito humilde, que foi ao PROCON. Ela não tinha leitura, ela não tinha grandes conhecimentos, né? Mas ela sabia que existia um PROCON. Olha que interessante, olha a força que essa lei teve, né? Ela sabia que tinha um PROCON. E ela foi lá ela chegou lá com um dinheiro assim na mão, que ela tinha ido numa imobiliária, ela tinha comprado um pequeno terreno lá em Cariacica, e ela foi na imobiliária pagar porque ela tinha atrasado uma prestação do lote onde ela morava e já tinha integrado a segunda, e ela foi lá pagar uma. E o dono da imobiliária falou: não, eu não recebo uma só, eu só recebo se for as duas. Aí quando ela foi pagar, quando juntou as duas, já tinha 3. E ela foi lá de novo e ele falou: não, agora a senhora perdeu o terreno e perdeu tudo que a senhora pagou. Essa mulher então se lembrou que havia um PROCON, né? Ela chegou com dinheiro na mão. E na época a gente tinha um corpo de fiscais muito bons e trabalhávamos muito junto com a Delegacia de Defesa do Consumidor. Inclusive o delegado Arruda, que é o delegado... É um bom contador de causa, hein? Vou chamá-lo aí. O delegado Arruda, que era o delegado do PROCON,
nós trabalhávamos juntos, ele é o chefe de polícia hoje, né? E então nós trouxemos esse dono da imobiliária ao PROCON. Como é que história é essa, né? Não, porque é a política da empresa, Eu falo, perfeitamente, mas olha só, eu não posso fazer defesa individual. Então eu vou converter isso aqui num procedimento coletivo. Eu quero que o senhor mostre aí todos os lotes que o senhor vendeu nos últimos 2 anos, os impostos recolhidos, o registro regular, né, do memorial descritivo e tal. Aí rapidamente ele falou, não, mas eu não estou me negando a receber. Aí, ele quitou todas, inclusive as prestações futuras. Ele tudo para frente, quitou. E a mulher saiu de lá com o lote dela, né? E a gente teve muito caso bacana no PROCON. Teve a velhinha que queria levar, ela comprou um serviço póstumo, né? Que ela pagava o carnezinho todo mês. E ela ia na funerária e começou a ver que o número de urnas funerárias estava diminuindo. A funerária estava enfrentando uma crise econômica. Então ela fez o seguinte raciocínio: quando eu precisar, eu não vou estar aqui para reclamar. Aí ela foi ao PROCON porque ela queria escolher o dela e levar para casa, né? E ela conseguiu esse direito, né? Sério? Teve o caso das micobactérias, a infecção de micobactéria, que eu também atuei aqui no estado. O direito consumidor é o direito do cotidiano, é o direito da vida das pessoas, né? Do dia a dia. É um direito muito próximo da realidade. Todos nós somos consumidores. Todos nós somos consumidores. Todos nós somos consumidores. O consumidor daria só ele um podcast, viu? Então, já vamos deixar marcado aqui o próximo, só para as histórias do consumidor. Mas você também foi secretário estadual de Justiça. E como é que foi essa experiência? Eu fui secretário no governo Albuino, né? Foi uma experiência magnífica. E, na ocasião, o secretário de Segurança Pública, o doutor Nício, ele tinha sofrido acidente, inclusive a esposa dele tinha falecido nesse acidente, e eu acabei ajudando na gestão, porque o sistema era separado. Você tinha um sistema gerido pela Secretaria de Segurança Pública, de presos provisórios, e um sistema gerido pela Secretaria de Justiça. E uma coisa importante que a gente conseguiu naquela ocasião foi a unificação do sistema prisional, né? Porque é muito contraditório quem investiga custodiar o preso, né? E a gente conseguiu dar esse salto de qualidade. Hoje o Estado está pacificado, graças a Deus, né? A gente conseguiu acabar com os cárceres nas delegacias, né? Tinha as cadeias nas delegacias, né? Isso aí foi muito importante. Foi um processo que depois foi dado sequência pelos ilustres colegas, né, que me sucederam na secretaria, doutor Zardini, doutor Roncalli, né, e conformaram essa realidade que hoje nós temos aí, né? Que bacana, que bacana. Assim, o tempo vai passando, né? A gente ficaria aqui a tarde inteira. Mas agora a gente chega num momento da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você diz que vem à cabeça. Nunca diga para um promotor de justiça: eu sou culpado. Olha, justiça é... É porque às vezes, me permita, eu estava falando isso outro dia com um colega, às vezes o próprio réu acha que é culpado e não é, né? Às vezes ele pensa que matou e a vítima já podia estar até morta, né? Então, assim, por isso que, inclusive, a confissão é mitigada no conjunto probatório, né? A prova técnica é a prova que fala... Então, o advogado está correto em falar para o seu cliente, né? Estão dizendo que você matou, né? Justiça é... A justiça é consolo, exortação e acolhimento. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Presencial. A tecnologia é boa, mas tem umas horas... Olho no olho não se substitui, né? O que diria para alguém que fala que promotor tem vida fácil? Essa pessoa, ela precisava conhecer um pouco da realidade do dia a dia do Ministério Público, né? O promotor, ele tem, por definição, uma posição esquizofrênica no processo, né? Nossa!
ele é advogado sem paixão e juiz sem a imparcialidade, né? O Hugo Nigro Mazzilli diz que o promotor ele é parte imparcial, né? Ele é parte, ele tem que ser parte do processo, mas ele tem que ter isenção, ele tem que ter a imparcialidade, né? Ele tem que se ater à legalidade. E uma coisa que Vinícius me falou lá atrás, quando eu decidi, Vinícius Bittencourt, o promotor tem um dever de lealdade ao processo e ele tem o dever de confessar toda a prova que beneficia o réu. Porque o promotor é promotor de justiça, não é promotor de acusação. Enquanto o advogado tem o dever só de defender, o promotor, se ele se defrontar com algo que beneficia o réu, ele tem o dever moral e legal de confessar, ainda que o advogado não tenha visto. Então, essa ideia que há uma disputa nos autos entre o promotor e o advogado, para ver quem absolve e quem condena, é falsa. Juiz, promotor e advogado são 3 funções distintas para a realização de uma única missão, que é fazer justiça. Eu falo para os meus alunos, um dia nós teremos que ser chamados a prestar conta do que fizemos aqui, né? O seu vizinho vai dizer, olha, eu vendia casa. O outro vai dizer, olha, eu alugava carro. O outro vai dizer, eu dava aula. Você vai ter que dizer, eu fazia justiça. Seja você promotor, juiz ou advogado, né? É isso aí. Nunca comece uma sustentação oral com? Chamando o juiz de você. E a gente tem visto isso algumas vezes, hein? Se não fosse promotor, seria? Advogado. Não sairia do jurídico. Eu pretendo, se Deus me permitir, retornar em breve à advocacia. A advocacia é a nossa casa máter, né? É a mãe de todas as profissões jurídicas e é um privilégio se eu puder retornar à advocacia. Que bacana. Sanglé, olha, muito obrigado. Já fica convidado para uma próxima vez para a gente conversar mais. Momento maravilhoso, né? Mais sobre esses casos aí. E parabéns pelo Segredo de Justiça, né? Por mostrar esse outro lado da justiça, tanto para a população quanto para os estudantes de direito, e desmistificar essa ideia de uma justiça tão distante, né? Eu acho que já chegou a hora da justiça tirar a venda dos olhos, né? E olhar para o lado, né? A nossa tem um olhinho aí. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Carla, agradeço esses momentos maravilhosos. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, para que cada vez mais a gente possa levar conteúdo para vocês. E se tiver uma boa história, não deixa de comentar aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.